Olá, boa noite. É com muita alegria que dou início a uma live muito especial que vai fechar com chave de ouro o nosso mês das mães. Hoje nós teremos uma convidada muito especial, né? Vamos falar sobre, né? Mãe não é super-herói, né? Então eu tenho uma convidada hoje que é muito querida, muito especial. Então eu peço para que vocês vão entrando, agradeço aí as pessoas que já estão entrando, marquem, né? Mães, amigas, mães de pacientes, né? Para participarem conosco dessa live, que eu tenho certeza que vocês não sairão da mesma maneira, né? Vocês sabem que o Instituto esse mês fez um mês de autocuidado para as mães, nós fizemos toda uma campanha, fizemos um e-book, né, sobre autocuidado com a Jaqueline, nossa psicóloga, né, presenteamos a mãe. Ó, e eu vou já fazer o convite aqui para minha convidada mais do que especial, tô até emocionada aqui. Ela já entrou. Já aceitei, vou colocar aqui. Vamos ver se ela entra. Ela aqui. Vamos ver se ela já entra. Será que ela recebeu aqui o meu convite? Deixa eu ver. Deixa eu ver se ela colocar de novo aqui. Vamos ver. É sempre uma emoção, né, gente? Vocês sabem. Já enviei, vamos ver. Pronto. Entra mais nada menos do que Flávia Lippe, olha que orgulho. Vamos ver se ela vai entrar. Ei! Nossa, Ai, meu hoje Deus, estou como que eu não consigo entrar? emocionada. Estou muito emocionada. Eu Muita também. gratidão. A Flávia é uma querida. Preciso fazer propaganda. É professora da nossa certificação, que é uma das primeiras professoras que quase que abre a certificação. Ó, fico arrepiada. Então, eu sou suspeita. Flávia é uma analista do comportamento. Assim, se apresente para nós, Flávia. Primeiro, quero te agradecer, amor. Eu fico tão Ah, feliz de fazer parte desse movimento do Instituto, de fazer parte da sua caminhada. Para mim é uma honra muito grande. E vocês que estão aqui, vocês que já estão na formação, gente, é assim, é muito afeto, muito amor, muito carinho, muita ciência também, né? Então, eu faço um super convite que vocês participem também. Eu sou especialista em neurociência e comportamento, gestão emocional e relações mais saudáveis no trabalho e na vida. E a isso. convite da Paty, eu dei uma aula e espero dar muitas outras sobre neurociência e comportamento. Sim, sim. E como eu estava falando, né? Estava falando, Flávia, esse mês, foi o mês das mães, né? Que a gente está encerrando com você, fechando com chave de ouro, foi um mês em que nós sempre abordamos, mas nós demos uma luz, né, ainda maior para o autocuidado das mães, que você sabe que as mães de crianças com dificuldades alimentares, elas chegam muito fragilizadas ao Instituto, e sempre a nossa primeira ação é em direção ao acolhimento, né, dessa mãe, né, porque elas já vêm muito julgadas e principalmente muito sobrecarregadas. E eu pedi para, né, a gente foi escolher juntas o tema e você já de cara falou esse. Explica um pouco por que o feminino, por que a mulher tem sempre essa necessidade de falar, deixa aqui, eu mando no peito que eu mato, né? E vou, e muitas vezes assume esse papel que tantas vezes é tão. A neurociência explica, tem um porquê. Olha, eu acho que tem assim, muitas coisas, muitos assuntos e muita história que nos colocou nessa posição de superpoderosas no mau sentido, né? Na má relação com o poder, né? Primeiro que a gente vive, de fato, num planeta machista, né? E é como se a gente fosse realmente subserviente.
e que a gente tivesse que lidar com todas as funções da casa e foi culpa nossa querer trabalhar. Né? Eu, inclusive, ouvi isso de uma pessoa que eu amo muito e que eu tenho muita admiração, eu comentando que a gente já estava muito cansado, e falou, vocês que escolheram. Um homem muito poderoso e uma pessoa que conhece muito sobre a alma humana me respondeu isso. E ele mesmo se deu conta quando ele falou isso. Eu falei, opa, nós escolhemos isso? Como que é isso? Inclusive, eu escolhi parir, né? Eu nasci mulher, eu escolhi ter uma barriga, eu escolhi parir, né? Eu resolvi que eu ia ser mulher. Né? Então, tudo isso tem um histórico também desse machismo estrutural, né? Que a gente... Além do... o nosso desejo muito grande de resolver problema, porque nós somos afetuosas. A mulher, ela é mais cuidadora mesmo. Nós temos mais ocitocina, nós temos hormônios que nos fazem mais empáticas. Né? A gente tem uma lista de coisas também biológicas que nos torna mais capazes de cuidar. Mas quando esse cuidado ele extrapola, aí a coisa complica. Porque a gente pula do cuidado para a falta de autocuidado. Né? Então, a gente tem sempre ali, eu acho que tem vários caminhos de entendimento até a gente se encontrar mesmo e desejar utilizar a nossa biologia a nosso favor. Não contra nós, né? E parece também que eu acho que você está falando faz muito sentido, né? Como se a gente tivesse que seguir, provar e mostrar que a gente dá conta, né? Parece que a gente faz tudo isso, acaba não se ouvindo, não se respeitando para mostrar, olha aqui, eu consigo. Tem sentido isso? Faz sentido para você? Tem sentido. Isso tem sentido ligado, inclusive, à questão do machismo. A gente tem que provar que a gente dá conta, porque foi dito para nós que a gente não dava conta. Que a gente que escolheu trabalhar, agora paga essa conta. Você não queria ser mãe, dona de casa, escolher trabalhar? A gente não queria isso. A gente queria ser respeito e trabalhar e estar dentro das nossas opções. Né? Nós podemos ter uma vida produtiva, criativa. Né? E ser mãe é um trabalho dobrado, sim, senhora. E ser dona de casa é um trabalho triplicado. E quando o filho já está na escola, é professora. Né? Então, assim, é uma série de coisas. Né? Eu acho, eu vou te fazer uma pergunta agora, para eu poder entender e até achar algumas coisas para a gente conversar aqui. No Instituto, você recebe pais que procuram a primeira vez um filho que não come? Ou que tem dificuldades alimentares? Claro que há o público feminino, né? É o maior, muito mais as mães que procuram, mas nós temos pais que ligam e que... Até ontem tive um pai do Rio de Janeiro que ele mudou para São Paulo, ele falou, nossa, eu acompanhava tanto, e agora eu trouxe... E ele que tomou a frente. Ele tomou a iniciativa. Sabe por que eu queria falar isso? Porque olha para você ver, primeiro que tem um número muito maior de mulheres. Muito. Quando aparece um homem, a gente começa a perceber que essa divisão do trabalho de educação e cuidado de saúde está começando a ser um relacionamento de casal. Né? Não é você cuida porque faz parte de você. Não é. Não é porque nós biologicamente podemos ter um filho, né, gerar uma criança, que o trabalho de educar é só nosso. O trabalho de cuidar é só nosso. É como eu falei, nós somos mais empáticas, sim, porque nós temos hormônios mais apropriados para isso. Então, a nossa tendência é ser mais empática e mais colaborativa. Mas isso não tira o poder do homem de ser pai. E ser colaborativo e também ser amoroso. Né? Mas também tem o machismo da própria mulher, que foi criada dessa maneira também, e acha que ela tem que aguentar tudo. E aí vai aquela imagem da super mulher, não é nem da poderosa, é da super mulher que tudo aguenta. E aí, quando ela não aguenta mais, realmente as coisas começam a ir para um campo de muito sofrimento. Sim. Muito sofrimento, né?
Eu concordo com você. Eu acho que muitas vezes esse machismo, e aí as mães querem dar conta de tudo para não mostrar, né? Tá vendo? Para não ouvir, né? O que você está falando, tá vendo? Eu te falei, né? Você queria É, trabalhar e queria, né? Então exatamente. nós temos hoje já alguns pais que levam as crianças em terapia, que Sim, participam. A nossa abordagem é baseada na família, então os pais participam das sessões, eles entram. Nós começamos, né, todo o tratamento com a família, né, isso com aí. sessões com os pais, né, com os coachings parentais, ou seja, nessa ajuda, né, nesse resgate da família para conseguir entender, porque eles vão fazer o trabalho junto conosco, né? Mas realmente nós temos situações, por exemplo, que o pai desacredita no trabalho, que acha que é bobagem. A gente tem situações de Que mães é que uma tiram fase, né? bobagem, que ela que está vendo o problema onde não tem, que ela está querendo problematizar o filho. Então, nós temos, sim, mães muito solitárias também. Temos esses extremos, assim, né? E mães extremamente cansadas, estressadas, que não conseguem mais se ouvir, se perceber, né? E mães que estão precisando de um acolhimento mesmo, sabe? Como se ela não pudesse mostrar as fraquezas e nem pedir ajuda, né, Flávia? Porque essa rede de apoios que muitas vezes faz com que a gente consiga seguir em frente, principalmente quando a gente tem muitos filhos e muitas tarefas, né? Tem uma coisa interessante assim que eu acho que a gente pode observar sobre esse querer ser supermulher, que não é só também para provar, sabe, para os outros. Tem uma coisa de uma nova aceitação também, né, de que nós somos capazes também. Junto com tudo aquilo, né, do cuidado que nós já temos maior que os outros, da nossa maior capacidade de compartilhar, né? Assim, tem uma frase que é ancestral, né, que fala que toda criança ela é criada numa roda, né? Ela é sempre criada numa roda, numa vila, né? E quando a gente vê isso, fica muito claro assim nos nossos ancestrais que toda criança que é criada em volta de mulheres e que ela tem ali aquela força das mulheres, ela é mais saudável. E nós somos muito isoladas hoje, né? A gente está falando de sororidade, né, que é o cuidado de uma mulher com a outra, mas é um resgate ancestral que a gente tem que ter. Porque dificilmente uma mãe ficava longe de uma filha, né, quando o bebê nascia. As irmãs estavam perto, era uma vila, né? Era ali uma roda de mulheres, todas cuidando de todas as crianças, né? Uma mãe amamentando a outra, né? Tinha uma mãe amamentando o filho da vizinha, da outra, né? Todo mundo ali na vila, né? E a Naquela gente tribo, né? cooperando. Uhum. Completando esse afeto, né? E hoje nós vivemos isoladas e até numa certa implicância da mãe participar ou da sogra participar, como se ela estivesse intrometendo na Sim. educação do filho. Isso também, eu acho que era tão necessário esse resgate, sabe? A sua mãe e a sua sogra, elas nunca serão inimigas da sua filha ou do seu filho, né? Se você, de fato, trouxer elas para esse contexto, né, de vamos criar juntas, no sentido saudável disso mesmo, né, de ter ali com quem contar. Flávia, eu não estou te ouvindo. Muito. Voltou? Voltou? Voltou, voltou. De ter com quem contar. Eu acho que a internet não está muito boa. Ah, Sabe, não. resgatar esse desejo de ajudar e compartilhar conhecimento, né? Eu até acho, assim, que a gente deveria criar um núcleo no Instituto de resgate ancestral, sabe? E Sim. fazer um treino com as mulheres do que seria todas as mulheres do Instituto se ajudando, criando uma comunidade muito sólida e em roda a gente trocar esses assuntos, sabe? Porque isso é um resgate profundo do afeto. Profundo. Quanto mais afetuoso a gente for, quanto mais amor a gente disponibilizar, mais a gente vai ser colaborativo,
Uhum. né? E a gente passa a ser supermulher quando a gente está sozinho. Sim. Você entende? A gente não é o super. Você pode ver os super-homens todos aí, né? Os superpoderes. Eles são sempre sozinhos. Eles têm um poder sozinho, né? É um cara ou uma mulher sozinha, né? Você lembra da supermulher, né? Ela com um cinto cheio de coisa, é corda, isso, é aquilo, aquilo outro. Né? Não, não tem uma tribo que Uhum. liga para ela e fala: venha, né? Estamos aqui para você. Não, né? Elas não têm depressão, né? Não têm tristeza, né? E tem que mostrar essa força o tempo inteiro para os seus filhos, né? E é cansativo, é muito cansativo, né? Sim. E eu sinto, né, quando nós conseguimos fazer os grupos de mães, quando nós. É um norte do Instituto, né, o que a gente acredita, né, na cumplicidade das mães, tudo. É, Como o feminino, quando se une, né, se pois fortalece, é, né? Porque parece que cria, volta, né, as nossas origens dessa, dessa união, dessa cooperação, né? E eu hoje vejo mães muito solitárias nesse sentido. A pois é. mãe, a avó mora em outro estado, a tia, a sogra tem dificuldade, trabalha. Então, realmente, essa solidão é muito frequente. Essa falta de com quem contar, né, acaba sobrecarregando muito, muito as mães. Né? Tem uma coisa muito interessante sobre a diferença emocional do homem e a mulher. Os estudos mais recentes de neurociência já comprovaram que o feminino ele supera o masculino em quase todos os sentidos de inteligência emocional. Por Uhum. isso também que a gente tem essa resiliência também muito maior do que o homem, né? Então, nesse sentido, a gente acaba também tomando a frente porque nós somos mais fortes. Sim, Né? Incrivelmente, nós somos mais fortes. Nós não somos o sexo frágil. E aí sim. isso também, com a descoberta de nós mesmas, que nós não somos o sexo frágil, nos coloca também nessa posição de superpoderosas. E a gente acha que porque a gente descobriu isso, então a gente tem que ser isso 24 horas. Né? Assim, eu acho o máximo a gente ter descoberto isso e a gente poder explorar isso. Gente do céu, isso é maravilhoso. Você vê assim, um monte de mulher poderosa junto e conversando e falando das ideias e tudo. É um negócio muito emocionante. Né? Você Sim. fica muito emocionado. E quando a gente fala das fragilidades, nesse mesmo grupo de fortaleza, você é muito, mas muito amada. Porque todas têm essas fragilidades também em algum momento. Né? Uhum. Então, quando a gente estava conversando sobre a ideia desse tema, eu acho que é para trazer de volta a consciência que nós somos isso mesmo, mas também a consciência de que nós não somos isso 24 horas. Uhum. Né? Que a gente também pode cansar. Né? Eu Uhum. nem falo aqui da culpa que foi imposta à mulher dela trabalhar e o filho ficar em casa, porque essa culpa nunca foi imposta ao homem, né? Você vai Uhum. trabalhar e deixar seu filho em casa? Ninguém fala isso para um cara, entendeu? Não Não. fala. E Falou para nem sua mulher que seu filho está sozinho na rua. a tristeza dele é por conta da ausência desse pai, né? Sempre a ausência da mãe, né? Entendeu? Então, eu acho que resgatar também o nosso feminino é muito mais do que ser feminista, né? É muito mais do que isso. Resgatar o feminino é um passo extremamente importante para a gente poder viver a plenitude da mulher, né? Em todos os sentidos. A plenitude da mulher profissional, a plenitude da mulher nos seus direitos, a plenitude na mulher, né? Como sociedade, né? Mas jamais abrir mão da nossa ancestralidade. Né? Porque quando a gente abre mão dessa ancestralidade, a gente está querendo se tornar algo que nós não somos nem biologicamente. Então, acho Uhum. que a gente deveria sempre resgatar a nossa ancestralidade, e uma delas é viver em roda, é viver entre nós. Uhum. Ter um apoio em nós mulheres. Né? Uhum. E como às vezes a gente tem uma vizinha, né? Às vezes nós temos duas mães na recepção com os mesmos desafios, chegando, outra saindo, e muitas vezes a gente hoje em dia, por conta, né, do modo de viver, de que eu não posso me mostrar, a gente não compartilha, né?
Parece que tem um certo medo, uma Porque certa... também a gente viveu um período, né? Eu sou de uma geração, infelizmente, né? Eu acho que você não, Paty, acho que você é mais nova que eu. Não, não, tenho tanta Eu certeza. tenho, não, eu tenho 55. Eu sou de uma geração, infelizmente, que foi incentivado a competição, né, entre mulheres, né? Por Uhum, vários motivos. Porque a gente estava entrando no mercado, porque o mercado era muito masculino, a gente tinha que competir assim, muito fortemente para poder ser respeitado, estar lá. Então, a gente vem de uma geração de muita competição. E claro, né, e as nossas mães passaram para nós uma outra coisa, né, que não sei se você viveu isso com a sua mãe, que é nunca dependa de ninguém, não uhum, dependa de homem nenhum, né? uhum, Você é suficiente, autossuficiente, tenha seu trabalho, tenha suas decisões, seja forte. Então a uhum, gente já vem de um histórico, né, de que já que o machismo está assim, é assim que nós vamos ter que fazer. E nisso a gente se perdeu um pouco no olhar desse olhar de sororidade mesmo que a gente pode ter com outras mulheres, né? uhum, Claro que não são todas mulheres confiáveis, né? Não estou falando isso, mas a gente aprende também a saber aonde a gente vai e com quem a gente vai contar. O com uhum, quem é a coisa mais importante do mundo, né? uhum, Porque o com quem é, deixa a gente resgatar realmente toda a nossa ancestralidade, né? uhum. E eu acredito que todos esses arquétipos, tudo isso que nós vamos, né, criando e fomos assimilando, faz mais no caso das mães com filhos com dificuldades, que a culpa seja algo muito frequente, muito, tudo, existe uma culpabilidade, não sei, tudo é uma culpa, nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Tem essa frase que eu não gosto É muito, isso aí. né? Eu acho que está muito ligado ao que a gente está falando, não é, Flávia? Muito. Bom, se a gente, os pesquisadores também já descobriram que as mulheres são sim mais empáticas e cada dia eles provam mais. Se a gente for traduzir a palavra empatia, é a capacidade de compreender e compartilhar os sentimentos dos outros. Uhum, Quem que vai fazer isso com seu filho, que não seja você? Se a gente ainda é mais empático do que os homens, somos nós mesmos, né? Então, quando a gente não consegue na plenitude total de ser mulher, a gente também se culpa um pouco, né? E já passou também da época da gente cobrar do marido ou culpá-lo de não ser aquilo que nós somos, porque eles não são, uhum. né? Não estou dizendo que eles não possam ser mais Parceiro. empáticos, que isso pode ser desenvolvido, terem mais compaixão, todas são habilidades desenvolvidas, né? Uhum, Inclusive trocar fralda, que já é uma coisa que você fala mais, pô, tem que falar para um cara trocar fralda ou ajudar em casa, isso é uma coisa velha, né? Se alguém uhum, ainda está discutindo isso, está totalmente com o marido errado, entendeu? Porque não cabe mais, né? Não tem mais volta, né? O compartilhar das decisões de casa são todas as decisões, né? uhum, Desde como vai cuidar do filho, até como vai fazer a gestão dessa casa, né? uhum, Então, eu acho que quando a gente vai analisar a culpa, a gente tem que analisar essa culpa por vários aspectos, né? A primeira, eu acho que é essa questão que a gente se culpa porque também a gente quer viver o que a gente descobriu sobre nós, né? E a gente quer viver o que a gente descobriu sobre nós, né? E eu assim, eu tenho uma sobrinha de 18 anos, né? O que eu falo para ela não é diferente do que a minha mãe falou, mas é aprimorado. Né? uhum, Eu não falo para ela, você tem que ser forte e aguentar tudo, mas eu continuo achando que a gente não deve depender de ninguém. uhum. Assim, de nada e de ninguém. Né? Eu acho que o apego é o primeiro passo para o sofrimento. O Concordo. apego nesse sentido, né? De ficar apegado a um tema, a uma história, a uma necessidade, a uma coisa. Né? Quando você tem uma coisa que você vai sofrer por não ter mais essa coisa, seja a liberdade, seja o trabalho, seja um carro, se você sofre por não ter mais, você já está no caminho do sofrimento. Né? Uhum. Então, quando falo com a minha sobrinha de 18 anos, eu falo para ela, não se apegue a coisas que você não precisa se apegar.
né? Eu acho que você pode se apegar, sim, aos grandes afetos da vida, ao amor, à compaixão, mas você não precisa apegar a fatos e apegar a histórias, né? Mas sim, seja sempre independente. E ser independente não significa que você não vai ter uma pessoa, Sem né, dúvida. um marido, ou uma esposa, um companheiro ou uma companheira, né? Não tem nada a ver, né? Não ser dependente é, de fato, você não depender mesmo, né? Você ficar ilhada em você porque você precisa de alguém ou de alguma coisa para te ajudar. Né? Eu acho que essa descoberta de quem nós somos, ela é incrível por causa disso. Né? A neurociência já tem todos os caminhos que nós realmente somos mais empáticas, nós somos mais fortes, nós temos emoções mais equilibradas, nós temos muito mais mecanismos, claro, neurológicos, a gente tem muito mais fiação na cabeça do que o homem. Né? Eles têm quatro quadrados e é ali que eles navegam. Né? Eles são menos complexos que a gente, eles são mais óbvios, eles não são mais lógicos, mas eles são mais óbvios. E eu acho que isso causa essas diferenças, essa impressão de que a gente pensa um monte de coisa e a gente é confusa. Não é isso, a gente tem muito mais habilidade de pensar e elaborar. Né? A nossa inteligência emocional é muito mais desenvolvida. Eu acho que a gente quer aproveitar tudo que a gente descobriu, pô, entendeu? Foi durante tanto tempo a gente não podia nada, a gente não podia votar, a gente não podia trabalhar, a gente não podia... Né? Que a gente quer desfrutar de tudo, né? Parece uma coisa muito boba de se falar, mas quantas mulheres ainda sofrem não só preconceito, mas violência dentro de casa, violência, o feminicídio continua sendo alto. Então, nunca é um assunto velho. Nunca. Né? E nunca é uma emoção que não se deve colocar na mesa. Né? Mas não precisamos ser super mulheres que nada temem. A gente teme, sim. A gente teme perder o afeto do nosso filho, a gente teme não estar com ele numa hora que ele precisa, né? A gente teme ter um desamor, a gente teme perder, a gente teme, igual todo mundo. Sim, Mas não sim. precisa ficar culpado por isso. Sim. Porque esses são os fatos naturais da vida. Dá mais natural. Uma coisa que eu acho que acaba influenciando muito nesse sentimento das mães, principalmente as que chegam ao instituto com filhos que têm desafios alimentares, é o julgamento, né? As mães ainda hoje são muito julgadas. Nós temos uma sociedade que, né, certo ou errado, é bom ou mal, muitos ainda estão vivendo nessa dualidade, né? Certo e errado, bom. E eu acho que isso, assim, esse filho também, a mãe só trabalha, também parece que sempre existe um olhar, até das próprias mulheres, Flávia, sabe? Com um olhar de julgamento com relação à mãe, principalmente quando o filho não come, como se fosse encontrar culpado. O culpado sempre é a mãe, nunca é o pai. Porque assim, seu filho não come, as pessoas olham para a mãe, né? Nunca vai olhar para o pai, mas como assim seu filho não come? Olha para a mãe, mas... Então, eu acho que isso alimenta esse sentimento de culpa na mãe. Como lidar com esse julgamento? Tem uma dica? Então, pois é. Eu acho que esse julgamento, ele também está ligado ao machismo. Também. Né? Também está ligado ao machismo, né? Se a gente for pensar, por exemplo, teve uma experiência feita na Universidade de Cambridge, que foram testadas mais de 680 mil pessoas, tá? Qual que era o objetivo? Saber que se as mulheres eram mais empáticas só com seus parentes e filhos, ou se realmente a gente estava biologicamente preparada para ser mais empática. Bom, primeiro que foi provado que nós somos mais empáticas, inclusive com o sexo oposto. Por isso a gente tem um cuidado com o marido também. Não é só uma questão da gente foi criada para cuidar dele. A gente não pode ser mãe dele, mas nós fomos criadas para cuidar. Nós somos cuidadores, nós somos cuidadoras. Na nossa essência, nós somos cuidadoras. Né? Então, isso parte também da nossa biologia. Né? E a mulher, ela tem... Ela tem um sentido de sobrevivência da prole que é um pouco diferente do homem. Então, quando uma mulher olha para outra mulher, você é culpado por seu filho não comer, é como se ela não tivesse seios. Ela não tivesse tido a capacidade de nunca
ter pensado na sobrevivência alimentar desse bebê. Entende? E aí, claro, que com todo esse histórico, ela fala, nossa, eu sou culpada mesmo. Eu sou uma mãe que não consigo alimentar meu filho nem na colher. Né? Mas isso já é uma imposição social mesmo. Social e econômica, cultural, né? De influenciar esse sentimento, porque nós somos cuidadoras e que nós somos mesmo mais preocupadas com a prole, a sobrevivência da nossa prole, do que os homens. E isso foi se tornando mais rígido, que quanto mais eles iam se afastando para o trabalho, mais a gente era obrigada a cuidar da família. Deixou de ser uma coisa de sobrevivência da prole, de mamar no peito, né, como mamíferos, e passou a ser uma coisa de mulher cuidar da família inteira. Então, se tem um que desanda, a culpa é dela. Né? Então, isso é uma coisa importante da gente pensar. Né? Os nossos hormônios, por exemplo, a testosterona na gente é menor, então a gente é menos raivoso, a gente tem mais ocitocina, a gente é mais amoroso, né? A gente distribui esse hormônio melhor. Né? E quando uma mulher olha para outra, de uma certa forma, é uma repulsa química. Não é só uma repulsa social. Às vezes, essa mulher, inclusive, que está criando essa repulsa, ela tem mais testosterona. E hoje, tem existido mesmo assim, um fenômeno das mulheres aplicarem testosterona, usarem mesmo cápsulas de testosterona para ficarem mais fortes, para ter mais energia, né? Que tem um misto de coisas, né? E a testosterona, se mal utilizada, ela pode ter um aumento muito grande também, mudando essa estratégia de humor. Então, da mesma forma que existe repulsa química nos seres, entre homens, mulheres, 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 homens, homens, a gente também tem que olhar esse aspecto biológico de uma desordem química também, de uma e de outra. Nem sempre essa mãe está sendo má. Ela tá numa desordem muitas vezes também. Entende? E também numa gestão emocional inadequada para conviver com pessoas que tenham problemas. Né? Nós somos diferentes. Pode ser um problema mental, um problema físico, um problema emocional, um problema alimentar, entende? Então, assim, nós vivemos entre problemas diferentes. Né? Então, claro que o aspecto social é o aspecto do preconceito contra as diferenças. Né? Existem mulheres até hoje que olham mulheres que têm, por exemplo, um filho autista ou um filho com uma dificuldade de andar e tudo, com pena. Né? Olha, ai, coitada, né? Ai, coitada. E tem aquelas que falam, não sei, né? Vai saber o que ela fez na gravidez. Tem tantos assuntos que a pessoa passa na cabeça dela. E é um negócio muito interessante olhar para isso, porque tem sempre um histórico cultural, tem um histórico social, mas também tem um histórico hormonal. Hormônios descabelados criam comportamentos endoidados. Entendeu? E a gente precisa prestar atenção. Que é até uma coisa interessante da gente ver no Instituto também, entendeu, Paty? Que às vezes esse destempero de certas mães e de certos pais tem a ver com hormônio. Entende? Quanto aí, mais hormônio, mais cortisol, mais preconceito, mais raiva. E isso tanto no homem quanto na mulher. E aí eu te falo, quando nós trazemos instrumentos validados para mensurar o nível de estresse, eu não tenho como agora te falar estatisticamente, mas sempre no topo. Então, os pais, quando entram, né, no instituto, geralmente eles já passaram por muitas experiências, muitos profissionais, e o nível de estresse deles é altíssimo. Tem que ter. Então, assim, também ali na hora, até no agendamento, a secretária falou, calma, ele está em sofrimento. Vamos acolher, porque toda essa impulsividade, essa raiva, é sofrimento. É sofrimento. Né? E o medo gera uma trilha, né? O medo gera uma frustração, que gera uma raiva e que gera, inclusive, uma distorção do olhar sobre o outro. Né? Então, a gente está falando aqui
de fazer uma gestão emocional junto com uma gestão hormonal, para olhar o todo da vida, até chegar no olhar que ele está tendo da criança. Né? Porque ele está descontrolado em muitos outros aspectos. Né? Não é uma questão de culpa, é uma questão de desordem. É uma desordem, né? Momentânea. Tudo é momentâneo. Tudo é momentâneo. Né? A vida é momentânea, né? Não tem nada que não seja que seja eterno e fixo, né? Tudo é momentâneo. Então a gente tem que realmente alimentar esse espírito de saber que a gente está num fluxo, né, muito fluido da vida e que nada vai ficar ali para sempre. Né? Nenhum problema é eterno. Né? Não existe problema eterno. Né? As nossas adaptações, inclusive, são extraordinárias por isso. Né? Nós somos capazes de adaptar. Né? E aí, voltando ao tema de hoje, né, que nós estamos falando de mãe super-herói, eu acho que esse poder e essa perfeição, né, que o super-herói busca, que a gente busca, também está muito ligado a ter filhos perfeitos. Isso por si já gera um sofrimento gigantesco. Né? Esse apego, meu filho tem que ser perfeito, meu filho tem que comer de tudo, meu filho tem que chegar no primeiro dia da escola e dar beijinho para todo mundo e entrar. Chegou na natação, ele já vai, já mergulha, não tem. Come. Então, gera uma frustração por conta desse ideal que a gente tem de querer ter um filho perfeito. E quanta dor, Flávia, nós percebemos no Instituto por conta disso, né? É o medo de novo, né? Começa sempre no medo, né? Porque, bom, a gente pode também chegar um pouco nas relações sociais e nas relações. Eu não sei, né, se as pessoas sabem aqui, mas você sabe, eu sou uma pessoa que venho de televisão, né, de mídia há muitos anos. Então, mídia para mim corre no meu sangue, como sempre correu. Eu comecei muito cedo. E as pessoas não entenderam ainda que não existe mais mídia. Não existe mais televisão, rádio, jornal, revista. Não existe mais. O que existe é a internet. É broadcasting. Tudo que está aqui dentro. E quando as pessoas entenderem isso, elas vão entender o impacto que isso tem também nas suas decisões, no seu olhar sobre o que é o que. Né? Então, uma mãe é super instagramável, né? Tá lá lindíssima depois do que o filho nasceu, faz um monte de coisa, faz papinhas super saudáveis, uma menina, aquela belezura, e bota foto, não sei o quê. Mas ninguém sabe o background disso, ninguém sabe como é que tá por trás das câmeras, né? E isso cria assim, uma relação muito grande com o poder. Né? Se ela emagreceu logo após o parto e já tá linda assim, e trabalhando, e milionária, e um filho lindo, e tudo lindo, eu também posso. Né? E a gente não é aquilo que a gente queria ser. Nunca. A gente é aquilo que a gente consegue ser sempre. E saber disso é um privilégio. E quando a gente encontra isso, a gente também encontra isso para o nosso filho. Porque para ele também é um peso enorme. Nossa! Né? Eu me lembro que tinha uma parente minha, uma tia, que ela virou até piada na família, porque toda vez que a gente encontrava, ela falava, nossa, mas minha filha já tá falando francês, a menina tinha 3 anos de idade. Mas o meu filho já tá falando... E ela, assim, umas coisas tão estapafúrdias, que chegava a ser engraçado. E eu vejo, assim, muito interessante uma vez, ela colocou beterraba, sabe? Assim, na bochechinha. Dessa minha priminha, assim, para poder chegar numa festinha com a bochechinha vermelha, de saudável, certo? Então ela botou beterraba. A menina caiu e começou a chorar, e aí começou a escorrer o roxinho, né, da beterraba. E aí foi aquela coisa, né? Corre pro banheiro com a menina para tirar a beterraba, porque tava escorrendo a beterraba. E aí eu fico pensando nisso. Primeiro, a vergonha da criança, né, que tem que se submeter a esses desejos maternos, né? Então a criança está sempre ali virando um boneco de manipulação para os desejos mais profundos dela. E depois o sofrimento de acreditar que a criança não é saudável porque não tem a bochechinha vermelha. Eu nunca tive bochecha vermelha porque a cor da minha pele.
Nunca vou ter bochecha vermelha. Bochecha vermelha é uma pessoa branquinha que tem uma bochecha vermelha. Porque ela é muito branquinha, né? Então, todas essas coisas, esses desejos, né? Eles estão na raiz daquilo que ela deseja para ela, né? E aí, por isso que o seu trabalho eu acho tão espetacular, viu, Paty? Assim, eu realmente tenho uma admiração profunda. Porque você vai também nessa raiz desse sofrimento pessoal, né? De que ela pode se aceitar, né? Então, se eu pudesse dizer alguma coisa para essa mãe que se sente culpada, né, é só isso mesmo. Você não é aquilo que você gostaria de ser. Você é aquilo que você consegue ser. Isso é maravilhoso. Porque o que você consegue ser é a sua integralidade. E é a sua essência. Essência. É a sua essência, entende? É, sabe, eu vejo algumas mulheres de 55 anos, assim, magérrimas e fazendo, e subindo, escalando, e pulando de paraquedas, de não sei o quê. Eu não consigo fazer isso mais. Fiz muito, fui atleta. Mas eu não tenho mais joelho, por exemplo. Eu tenho parafuso nas duas pernas, nos dois joelhos. Você acha que tem hora que eu não falo, nossa, que saudade de escalar o Nepal? Eu tenho saudade, mas não consigo fazer mais. Tudo que eu tiver que fazer hoje vai ter que ser em consideração a tudo que eu já fiz. Eu explorei, né, assim, a totalidade do meu corpo físico, sendo triatleta, viajando, e pulava de paraquedas mesmo, e fazia um monte de coisa mesmo, que hoje talvez eu não consiga fazer. Mas se eu ficar nessa, eu vou envelhecer muito mal. Você fala, nossa, mas eu envelheci de um jeito. Não, você envelheceu do jeito que você está envelhecendo, diferente, talvez, do fulano ou de Beltrano, né? Com as suas características também, né? E eu acho que isso serve para tudo, sabe? Você é a mãe que você consegue ser. Você é o melhor que você pode hoje. E amanhã, talvez você consiga outra coisa? Sim, mas hoje você é o melhor que você pode. Quando uma mãe chega no seu instituto, ela está sendo a melhor mãe. Porque ela poderia nunca chegar lá. Ela poderia nunca perceber isso. E poderia ter outras distorções desse desafio alimentar. Né? Então, ter essa noção assim, muito absoluta de que a gente é completo. A gente é completo. Né? A gente tem tudo que a gente precisa e a gente vai usando aos pouquinhos essas experiências que vão aparecendo para nós. Né? De repente, a gente descobre uma coisa que a gente não sabia que a gente tinha, porque uma experiência permitiu que isso acontecesse também. Né? Nós duas temos uma experiência muito especial, né, de aí quase morte, né? Um chamou de quase morte, outro de pós-morte, né? Eu adoro pós-morte porque eu me sinto uma coisa, né? Essa mulher, é super mulher, né? Mas isso também não foi escolhido, mas foi uma experiência que nos trouxe também um olhar diferente para a vida. Então, todas as experiências pequenas, médias, gigantes, elas são experiências que trazem uma informação do nosso DNA ancestral que a gente não tinha usado ainda. E olhar para o filho da gente, eu não sou mãe, né? Mas eu falo assim, né, hipoteticamente, mas eu acho que se eu fosse mãe eu olharia dessa maneira. O seu filho, ele é uma potência ancestral. E que você tem que alimentar essa potência com tudo que ele tem. Não que você quer que ele tenha. Né? Porque ele não é cópia do nosso DNA. Aliás, ele tem 1% da gente, né? O resto todo é um DNA compartilhado com muitos conhecimentos universais, né? E quando a gente pensa nisso, você olha para o seu filho e você fala, tem algo ali que eu posso fazer, mas tem algo ali que é dele, né? E como que eu vou olhar isso? Como eu vou aceitar isso, que ele é assim, não tem que ser de outro jeito, né? Não. Sabe que eu estava conversando outro dia, né? O papai psiquiatra, a gente trabalha junto, e tem uma pessoa que eu gosto muito, que é minha cliente há muito tempo, e ela tem características muito típicas dela, assim. E ela é muito engraçada, mas ela tem uma ansiedade que é típico da personalidade, não é um distúrbio ansioso, sabe? E toda vez que ela vai no médico, o médico fala que ela tem que tratar da ansiedade e tal. A parte que ela tem que tratar é tratada.
O resto é ela, é a personalidade dela, sabe? Ela repete as coisas, tem uma agitação, é dela, é a personalidade dela. E eu fico muito preocupada também com o adoecimento da personalidade, sabe? Isso é uma coisa também que as mães devem aceitar de seus filhos e delas mesmas, né? Sim. A gente não pode adoecer o nosso ser e a nossa personalidade para encaixar num modelo ou num diagnóstico. Às vezes você não tem um diagnóstico, você tem uma característica. Característica. Entende? E essa característica é linda e precisa ser respeitada. E seu filho também tem. E aí entra nas questões alimentares, né? Então, assim, o meu filho tem arroz e feijão. Ele não gosta. E Isso para aí. engolir, é mais difícil a mãe engolir isso do que a criança Do tentar. que a criança. A criança tem gosto, gente. Tem gosto. Eu conheço crianças que não gostam do sabor de carne. Não gostam do sabor de carne. Aí a mãe fala, eu sei com essa mania de falar de vegetarianismo, que todo mundo tem que ser vegetariano. Gente, não é. Não é. Ela simplesmente não gosta do sabor. Vocês precisam entender isso também. Aí esconde, aí começa a mentir para a criança. Eu já vi alguns vídeos que, sério, Paty, isso me chocou muito, sabe? De colocar assim, um docinho assim, vai chegando perto da boca da criança e muda para um brócolis, sabe? Eu vi uns vídeos assim, e todo mundo achando a maior graça disso. Eu fiquei tão angustiada quando eu vi isso, mas tão angustiada. Primeiro que é desleal. É desrespeitoso. Fazer isso. É desleal, é desrespeitoso com a criança. E você está criando uma criança ali que não pode confiar em ninguém, nem na mãe que está mentindo para ela. Exatamente. Né? Que está mentindo na coisa mais preciosa que ela tem, que é saborear uma alimentação que ela escolheu. Né? E tem fases, né? Criança tem fase, a gente tem fase. Gente, você já viu algum adolescente que não passou pela fase do junk food? Não tem, pô. Faz parte O da cara sai da balada e vai lá e come um cachorro quente, sei lá, come um trecão, uma Coca-Cola com os amigos, entendeu? Então, a gente tem muitas fases. E neurotizar também as fases é muito complicado. Neurotizar a alimentação também. Porque tem os extremos também, né, Paty, que me choca muito também. Né? A criança não pode açúcar, não pode isso, não pode aquilo. Ela não pode experimentar a vida. Não. Nós temos mães, não foi uma, mais de uma, que vão a um aniversário infantil e vão embora antes do parabéns para a criança não ter o risco de comer o bolo nem os docinhos. Olha que triste. Isso é muito triste. Muito triste. E não foi de uma pessoa que eu já ouvi isso, foram de algumas. Então, quanto isso é triste. Isso, claro que no futuro, quer dizer, claro não, você é especialista ou não, né? Você é especialista. Eu acho que tem uma grande probabilidade dessa mulher ou desse homem ter um distúrbio alimentar depois. Sim. Porque na hora que descobrir um doce, minha filha, vai ser um estardalhaço. Na hora que descobriu os sabores que ela nunca experimentou. Você sabe que eu sou muito conectada com a Ayurveda, né? Me formei em Ayurveda, fui para a Índia fazer pós-graduação em Ayurveda. E a alimentação Ayurveda, para mim, eu acho que é muito preciosa, porque ela não fala de quantidade de proteína ou quantidade disso ou calorias. Ela fala da essência do sabor, né? Então, você tem os sabores e você tem cada um tem uma propriedade, né? O amargo, o azedo, o doce, né? E você come por essas propriedades, né? Então, eu acho isso belíssimo. Porque você não vai colocar numa criança, você não vai comer doce, mas ela tem uma personalidade que precisa de um sabor adocicado. Você vai fazer como? Claro que você não precisa dar açúcar o tempo inteiro. Mas você pode fazer um doce de tâmara que é muito doce, né? Fazer um brigadeiro legal. Mas ela precisa experimentar o brigadeiro que todo mundo come. Ela tem que saber que existe. Ela tem que poder escolher. Claro, eu tô falando isso, é dificílimo, gente. Eu sei disso. As mães estão me ouvindo, ela falava, ótimo a Flávia falar isso, ela não é mãe, né? Mas lembra, gente, eu não sou mãe, não. Mas eu sou tia. E como tia, toda tia estraga uma criança. Né? Porque a mãe fala, não dá doce, não sei o quê. Então, eu sou super cuidadosa com isso, mas eu sempre falei isso para minha irmã.
Eu nunca vou estragar a educação que eu dar para ela, mas eu quero ser a pessoa que ela pode confiar, que ela teria a capacidade de experimentar tudo que ela pode experimentar sem fazer mal. Uhum, Por questão também, a gente pode levar até para o mesmo caminho, porque sim. o vício do açúcar está no mesmo lugar do vício da droga, do vício do café, do vício Sim. do chocolate. O vício é um quadradinho específico do nosso Hum, cérebro, né? hum, E a gente tem que primar desde o início para não exigir da criança que não viva a vida. Né? O hum. contrário, que ela se apaixone pela vida e saiba fazer escolhas. E a gente aprende isso muito cedo. Sim, A sim. criança é muito inteligente, É. né? E o que você está falando vai muito de encontro ao nosso trabalho, né? Porque é muito isso, buscar quais são as preferências sensoriais dessa criança, Pois é. né? Ele gosta, não só tem o sabor, que é muito importante, mas tem a textura, tem o que Tem. atrai essa criança, né? Porque isso vai ser para a vida, essa relação com os alimentos, né? Então é muito interessante. Os maiores que nós atendemos hoje também, eles chegam falando, ah, eu só como porcaria. Né? Já com esse julgamento. Aí quando você começa a levantar, ele come muitas coisas legais. Né? E quando você começa a mostrar para ele, olha, você tem uma preferência realmente por sabores mais acentuados, você gosta do parmesão, você né, gosta de uma coisa. Ele falou, nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Então, nós próprios não vamos nos apercebendo do que a gente gosta. Porque Você sabe que eu acho que até uma coisa bom, você conhece meu trabalho há muito tempo, né? Mas uma coisa que eu falo na minha plataforma, eu tenho a plataforma que chama Equação, né? Eu ensino a pessoa a ser cientista dela. uhum, uhum, O que eu chamo de ser cientista de você? Cientista de você é você saber isso. O mínimo e o máximo que você pode saber de você. Não é você chegar, por exemplo, no hospital, ou chegar no médico, ou chegar no instituto e você perguntar como funciona seu intestino? Você fala, normal. O que você uhum, gosta de comer? Ué, normal, igual todo mundo. Ah, uhum, como é que você dorme? Normal. uhum, Então, assim, é um distanciamento de si mesmo a ponto de não perceber que ela não é todo mal e nem que ela é todo bem. Né? uhum. Então, quando a gente se torna cientista da gente mesmo, a gente pode responder: não, eu tenho preferência a um queijo parmesão que tem um sabor mais intenso. Uhum, Então, uhum, eu gosto de uma vida mais intensa, inclusive, não é só o parmesão. Né? uhum, E isso é só se você se aprofundar em você de uma tal maneira que você não vai querer se aprofundar nas coisas da vida. uhum. O Você auto. vai querer se aprofundar em você e se Uhum, apaixonar pela vida, que uhum, são duas coisas muito diferentes. Né? uhum, uhum. Ai, Flávio, nosso tempo está acabando. Tá Ficaria... Eu acabando. vou passar o fim de semana aí com você. Vem! Programa... E tem a Loki, né? Ai, agora eu fiz o book, né? Porque eu Você tem o seu, né? olhando para o universo, a Flávia foi a pessoa que me ajudou a vencer o meu trauma, né? Com cachorros. Aí eu tenho até uma emoção aqui. Eu também. Fiquei emocionada. E ela realmente me ajudou a vencer esse desafio. E hoje eu tenho o meu look, que é da mesma raça, inclusive, do cachorro, né? Da Loki, que muito me ajudou a vencer. E hoje eu me sinto muito, né, agradecida e feliz. Flávia, eu queria que você deixasse os seus contatos, a Flávia, ministra vários cursos. Fala um pouquinho, Flávia, a gente tem 6 minutinhos. Bom, hoje eu me dedico à plataforma Equação, que é uma plataforma de neurociência e comportamento. Lá você tem mais de 220 horas de conteúdo. São vários hacks diferentes, eu chamo de hacks porque a minha proposta é você hackear você mesmo, né? E você se tornar cientista de você. Então, tem vários hacks que você vai navegando e vai se aproximando cada vez mais de você mesmo para ter uma vida plena. A maior curiosidade da equação é que ela é uma calculadora de vida. Eu criei uma calculadora e você faz os cálculos da sua vida ali, não para saber quanto você vale, mas para saber o que você está fazendo com a sua vida. Né? E eu acho que é uma experiência muito interessante você ver em números aquilo que você pode acrescentar para ter uma vida plena. Né?
A maior parte do tempo eu estou pesquisando e produzindo conteúdo para lá. Tenho uma consultoria em saúde mental, né, para empresas e para pequenos empreendedores, para pessoas, e faço atendimentos individuais, como você teve a oportunidade de estar comigo, na verdade eu que tive a oportunidade de estar com você, que passamos um final de semana juntos, é sempre aqui na minha casa comigo, e a gente passa um final de semana juntos, fazendo esse desenvolvimento muito profundo de ser cientista de você mesmo, que é uma equação individualizada. E para me achar, tem o meu Instagram, que é @FlaviaLippe. De lá você tem acesso a tudo, né? Eu acho que de lá é mais fácil, porque você manda um inbox, eu te mando tudo que você quiser. Então, acho que é mais fácil mesmo, é @FlaviaLippe, você já me acha. Então, vocês que estão por aqui, vai ser um prazer enorme conhecer vocês mais de perto. E sim, eu tenho disponibilidade de falar com as pessoas. Eu não sou uma pessoa sem tempo. Eu sou uma pessoa que decidi para que eu tenho tempo. Sabe, E como eu amo gente, eu tenho tempo para gente. tempo clássico. Flávia, muito obrigada. Em breve vamos montar alguma coisa para as mães. Vamos! Nossa, eu vou amar demais. Tá cada vez mais próxima do Instituto. Estou doida para fazer já mais uma turma com aulas novas. Tem tanta coisa nova, tanta pesquisa nova que a gente pode levar. Maravilha. Estaremos Né? juntos. Flávia, se beneficiou hoje de toda a sua fala, de toda a sua experiência. Muita gratidão. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu sei que você sempre tem, né, muito ocupada, mas muita gratidão mesmo, viu? Você mora no nosso coração, não só no meu, mas de toda a equipe do Instituto. Obrigada, amor. Não esquece de deixar gravada essa live que eu quero replicar ela no meu. Tá gravadíssima já. Vou gravar agora e te mando. Tá bom? Tá bom. Tá Muita bom. gratidão. Obrigada, Flávia. Tchau, querida. Obrigada, amor. Tchau. Tchau.